Eu juro pra vocês que se eu pudesse, eu fazia com que nunca mais saísse um blockbuster ou um filme da Marvel nos cinemas, desde que o orçamento desses filmes fossem usados para financiar uns 30 filmes igual Hellbender. E aí, finalmente, a gente ia ter cinema de verdade, feito com amor e não só com algoritmo. Enfim, militei. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fiô e no vídeo de hoje nós vamos conhecer uma jovem menina que descobre que sua família tem raízes bruxas. Tudo isso enquanto passa pelas dores do crescimento. Enfim, eu vou falar um pouquinho sobre Hellbender, um filme que saiu esse ano pela Shudder e que já se tornou meu queridinho do momento. Mas antes da gente pegar as nossas ervas e preparar o nosso ritual, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. Para quem não conhece, o Shudder é um serviço de streaming norte-americano dedicado exclusivamente a produções de horror ou de cinema fantástico. Eles costumam lançar muito filme independente e já inclusive levaram alguns filmes brasileiros e fizeram muito sucesso lá fora, como é o caso do Morto Não Fala do Denison Ramalho. O único problema é que esse serviço não está disponível no Brasil para nossa infelicidade. Recentemente eles lançaram um pequeno filme chamado Hellbender, que é uma produção independente que foi dirigida e estrelada por um trio de diretores, a Toby Poser, o John Adams e a Zelda Adams. E curiosamente, eles também são uma família na vida real. A Toby e o John são os pais e a Zelda é filha deles. E desde o início dá pra gente ver que essa é uma história muito familiar e muito íntima. Aqui a gente é apresentado a uma jovem adolescente chamada Izzy, que é interpretada pela Zelda Adams. Meio isolada do mundo, ela vive com a mãe numa casa que fica no meio do nada, rodeada por uma ravina, por uns bosques, tem floresta. E, enfim, entediada e sem ter muito o que fazer, ela se diverte caminhando por aí, explorando os arredores da própria casa. Já a mãe dela, que a gente nunca sabe o nome, é interpretada pela Toby Poser, a própria mãe da Zelda na vida real. As duas têm uma dinâmica muito bonita juntos. Elas costumam trocar segredos, elas se respeitam muito, elas cuidam umas das outras e também tem uma banda de rock juntas, onde elas fazem performances com maquiagem e tudo mais. E é só pra se divertir, elas não chegam nem a fazer show pro público. Desde o começo já dá pra perceber que tem algo estranho acontecendo ali. A gente tem uma cena de abertura que é bem misteriosa e que só é revelado o que acontece ali mais pro final do filme, e depois disso a gente vai conhecendo a dinâmica da família, como elas vivem meio que à parte do mundo e estão sempre evitando pessoas desconhecidas. Só que tem algo a mais. A mãe da Izzy é uma bruxa. E isso não é surpresa. Desde o começo do filme a gente já tem pistas disso, quando ela tá preparando ali uns feitiços, uns rituais, para poder ficar vigiando a Izzy e saber se ela tá bem. Só que a menina, ao mesmo tempo, tá passando por um processo de autodescoberta e quer conhecer novas pessoas, ela quer explorar mais do mundo. Isso, é claro, acaba assustando um pouco a mãe da Izzy e a relação delas passa a ser um pouco mais complexa. Isso porque a gente descobre que a Izzy também tem poderes, ela também é uma bruxa. E quando eu falo bruxa aqui, não é no sentido clássico que a gente conhece da mulher que prepara feitiço. Na verdade, o filme expande uma mitologia própria e fala que as duas são de uma raça diferente dos seres humanos, que são os Hellbenders. Inclusive, esse rolê de uma raça diferente de bruxas até me lembrou um pouquinho essa HQ aqui, Witches, da Image Comics, que eu inclusive já comentei no canal. E o resto do filme meio que seguia por isso, na Izzy tentando descobrir e controlar os próprios poderes, ao mesmo tempo em que a relação que ela tem com a mãe vai passando por mudanças. E tudo isso é embalado por muito rock, muita psicodelia e também por visuais belíssimos, por mais que o filme nitidamente tenha custado só R$ 2. Winter eats fall, fall eats summer, summer eats spring, and spring eats winter. Fazia um tempo que eu não via um filme que me deixava tão obcecado e com tanto daquela sensação de
Ai meu Deus, eu amo cinema, cinema é lindo, cinema é tudo, como eu quero fazer cinema. Porque, enfim, o grande diferencial de Hellbender nem é técnica ou linguagem cinematográfica, mas sim ser um filme que foi feito com tanto coração e tanta alma. O roteiro do filme, que também foi escrito pelos três, partiu de uma ideia da própria Toby Poser, que quando era menor descobriu que ela nasceu de uma inseminação artificial com doador anônimo. Então ela começou a imaginar o que aconteceria se o pai biológico dela fosse, na verdade, o diabo. Pensamentos muito saudáveis, como a gente pode ver. E eu acho que o filme tem muito a ver com isso, com essa ideia de segredos que os nossos pais escondem da gente, com conflito geracional e até mesmo com trauma. It's a movie about trauma. It's a movie about trauma. The movie is about trauma. Existe uma cena muito boa, mais pro fim do filme, onde a Izzy acaba recitando para a mãe dela um poema que ela escreveu para a banda das duas. E é um poema que envolve um lobo e um cordeiro. E assim, eu não quero falar muito, eu não quero nem dizer qual que é esse poema, porque eu acho que isso estragaria e daria spoilers muito grandes do filme, mas eu acho muito bonito, muito foda, muito potente e combina exatamente com a mensagem que o filme quer passar. No geral, eu gosto muito de filmes, séries ou livros que trazem elementos sobrenaturais ao mesmo tempo e que envolvem isso em detalhes da vida cotidiana, do nosso dia a dia. E esse filme faz isso aqui de uma forma muito bacana. Na superfície, é um filme sobre bruxaria, sobre misticismo, sobre segredos, sobre mistério. Mas no fundo, quando a gente vai analisar com mais calma, também é um filme sobre essa menina que está crescendo e que quer sair debaixo da asa da própria mãe, que é um pouco superprotetora sim, mas também é carinhosa. Tudo isso acaba combinando muito com a própria ideia de bruxaria, que é um tema pelo qual eu tenho muito apreço. Principalmente quando a gente analisa um pouco a figura da mãe, porque ela, para mim, representa um certo arquétipo da bruxa ou até mesmo da deusa tríplice em algumas religiões pagãs. Em vários mitos ou em algumas figuras específicas, como Hecate, que é a deusa grega da magia, a gente tem sempre a figura de uma trindade de bruxas que são, primeiro, a donzela, que é jovem e bonita, a mãe, que é sempre protetora e maternal, obviamente, e a velha, que geralmente é mais idosa e tem uma sabedoria um pouco maior. Quando a gente passa isso para o cinema de horror, a gente costuma ver muito dois arquétipos. Ou a gente tem a bruxa que é super sedutora, super sensual e nova, ou então a gente tem a bruxa que é velha, feia e carcomida. É bem raro a gente ver essa representação da bruxa mãe, salvos algumas exceções, como por exemplo Suspiria e a trilogia das mães do Dario Argento. Só que mesmo assim, por mais que as personagens desses filmes sejam bruxas-mãe, elas são representadas ou como femme fatales joviais, ou então como velhas, verruguentas, assustadoras e coisas do tipo. Aqui, de fato, a gente tem uma bruxa-mãe que se comporta como mãe e cujo alvo da magia está justamente na maternidade. Quase todos os feitiços e rituais que ela usa ao longo do filme são justamente feitos para proteger ou para vigiar a própria filha. Enquanto isso, a Izzy é uma donzela, só que de uma forma muito interessante, porque ela nunca é hipersexualizada e nem colocada nessa posição de femme fatale. Na verdade, ela é só uma jovem mulher que está se descobrindo, que está crescendo e que quer conhecer o mundo. Até mesmo as cenas mais amorosas dela, um flerte que ela tem com uma mulher lá no meio do filme, tem um quê de inocente e desajustado. Além disso, eu gosto muito de algo que eles fazem com a magia aqui, que eles descrevem que essa energia, a energia mágica, ela está presente em todos os seres vivos e ela é manifestada através do medo da morte. E é justamente por isso que a Izzy e a mãe dela são vegetarianas. Elas quase nunca comem comida animal, carne animal, porque se alimentar disso é, de certa forma, absorver a magia que está presente nessas criaturas. Isso é interessante, é inteligente e é muito original também. Eu sou bruxo, então eu gosto muito de ver essas abordagens da magia em vários tipos de filmes, principalmente aquilo que foge do óbvio, do arquétipo da bruxa má ou então da briguinha de feitiço de Harry Potter. E aqui isso é feito de um jeito muito interessante. Magic comes from the fear of death. Every living thing has it. The
more fear pumping through the blood, the more power. Por fim, outra coisa que eu queria comentar muito sobre Hellbender é como dá pra perceber nitidamente que esse filme é um projeto de paixão dessa família. É uma forma de união através da arte e que mostra toda a vontade que eles têm de contar histórias. É quase contagiante, é uma coisa muito bonita. A gente está vivendo numa era em que os filmes estão cada vez mais caros, cada vez mais barulhentos, só que também eles estão cada vez mais sem vida. Não que o cinema de Hollywood nunca tenha sido uma indústria, eu não estou dizendo isso. Mas hoje em dia é muito difícil você sair de um blockbuster ou de um filme de ação e pensar, nossa, as pessoas que fizeram esse projeto realmente têm amor por aquilo que eles estão contando. Eles realmente queriam estar ali. E aqui você não tem muito orçamento, isso é bem evidente. Só que você compra essa história pelo apelo emocional que essas pessoas têm por aquilo que eles estão fazendo. É um filme com muito coração, com muita vida, e é até revigorante você assistir algo assim depois de, sei lá, ver o catálogo de filmes do universo de Invocação do Mal. A ordem vigente é que os filmes eles precisam fazer muito dinheiro, eles precisam adaptar alguma propriedade intelectual e eles também precisam seguir à risca um algoritmo, justamente na ideia de alcançar todos os públicos possíveis. E tudo isso enquanto eles vão lá inserindo uma pista aqui e ali para ter uma continuação, para ter um prequel, uma série de TV, um spin-off, tanto faz. E Hellbender não faz isso. É uma ideia original, é um filme que é contido e fechado em si só, que não precisa de sequência nem nada do tipo. Se a gente pensa, por exemplo, nos filmes da Marvel como comida do McDonald's, aquele sanduba que vai te fazer mal e você sabe disso, e depois que você comer você ainda vai ficar com fome, esse filme aqui ele já é o oposto. Ele é uma comidinha caseira, bem gostosa, que você nem precisa repetir o prato porque você já tá satisfeito. E aí, beleza, o trio de diretores pode não ser nenhum Scorsese da vida. O filme não é tão refinado, ele também não é tão formal, mas você vê que eles entendem o bastante de linguagem cinematográfica para fazer visuais bonitos, para fazer cenas que combinam uma com a outra e também para construir tensão, que é algo que anda faltando no cinema ultimamente. Existem umas cenas bem psicodélicas onde os personagens são simplesmente atirados na quinta dimensão enquanto eles estão tendo algumas visões do futuro. E ali você consegue ver que existem efeitos que são muito simples, mas que são usados de uma forma muito genuína. E isso acaba enriquecendo o próprio valor de produção do filme. Mesmo que seja barato, a forma como isso é usado parece ter saído de um filme caro. E ao mesmo tempo existem algumas besteirinhas aqui a colar, mas que funcionam muito pro propósito de cada cena. Por exemplo, existe um cômodo na casa da família que só pode ser acessado por meios mágicos. Para isso, a pessoa tem que botar lá a mão num sigilo que está na porta e do nada a chave vai sair de dentro da mão da pessoa. E é com essa chave que ela usa para abrir a porta. Enfim, é uma besteira, é muito simples, mas é feito de uma forma tão boa que me deixou bem fascinado e eu fiquei muito encantado até mesmo com o conceito, mesmo usando uns efeitos especiais muito práticos. Enfim, Hellbender é um dos filmes que eu mais gostei de ter visto esse ano e que me deixou muito intrigado e que até me desafiou um pouco. Eu acho que de início você pode até olhar meio torto para ele porque o baixo orçamento acaba se destacando. Mas conforme a trama vai te envolvendo, você se prende e você completamente esquece desses problemas da produção. Aliás, eu nem diria que são problemas, porque eu acho que os diretores conseguem usar todas essas limitações para trazer um certo charme pro filme. E outra coisa, né, pelo amor de Deus, se você tá aqui num canal de terror e você só quer efeito de ponta em filme de terror, ainda mais filme de terror independente, me poupe, né? É quase um trabalho de bruxaria, pelo menos pra mim, porque você vê essas pessoas que tinham muito pouco e conseguiram erguer um filme inteiro do zero, sem muito patrocínio, sem muitos recursos. E tudo isso enquanto a gente tá no meio de uma pandemia, o mundo tá indo pra casa do caralho e o apocalipse tá aí batendo na nossa porta. Fica aqui a minha sincera recomendação, assistam que vocês não vão se arrepender. É um filme espetacular e eu acho que ele tem tudo para se tornar um cult classic instantâneo. Ao mesmo tempo, se você gosta de bruxaria, de misticismo, dessas histórias mais sobrenaturais,
Eu também recomendo porque eu acho que é um filme bem original e que foge um pouco do óbvio. E é claro, depois vocês voltem aqui nos comentários para me dizer se vocês assistiram, se vocês gostaram ou não do filme, e também para me dar recomendação de filmes assim, feitos com vida, com emoção. Não esqueça também aí de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar com seus amigos para a gente poder expandir um pouco mais essa nossa comunidade. E sempre se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Gente, pior que ontem, quando eu tava escrevendo o roteiro desse vídeo, eu tava pensando assim sobre o nome da atriz que faz a Izzy, e nossa, Zelda é um nome muito bonito, né? É muito arcano, é muito místico, é meio oculto, assim, é uma coisa bem Madame Zoraia, bem Florence and the Machine, enfim. Eu quero muito ter uma filha chamada Zelda.